Flamengo vacila, Palmeiras e Cruzeiro não aproveitam. Esse é o canal Tá no Papo, eu sou Wesley Costa e trago aqui para vocês fatos e opiniões sobre o que acontece no futebol nacional e internacional. Esse é o segundo vídeo do nosso canal, então se você não é inscrito ainda, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e vai acompanhando o vídeo. No final do vídeo você deixa um like se tiver gostado ou dislike se não gostou. Sejam muito bem-vindos e vamos lá. Bom pessoal, sem mais delongas, já fiz minhas apresentações no início do vídeo. Vamos falar um pouco sobre dois jogos em específico do Brasileiro. A rodada terminou agora há pouco e eu vou trazer um pouco aqui sobre dois jogos em especial. Tem muitos jogos, eu não vou poder falar de todos, mas eu trouxe dois jogos em especial: Fortaleza e Flamengo e Palmeiras contra o Cruzeiro. Primeiro vamos falar do Flamengo. É a briga lá em cima, né? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Então eu deixei para trazer esses dois primeiro. Com relação ao jogo Flamengo e Fortaleza, o Fortaleza vem mal, né? Vem fazendo uma campanha para escapar do rebaixamento, diferente de outras campanhas que fez em anos anteriores, onde chegou aí para Libertadores. Enfim, é uma campanha bem diferente dos últimos anos do Fortaleza. E enfrentando o Flamengo, equipe que está brigando pelo título, que vem de uma vitória na Libertadores muito boa contra o Racing, também de uma vitória no Brasileirão contra o Palmeiras, que é o seu rival direto. Então era um jogo muito difícil para o Fortaleza, não se esperava que o Fortaleza vencesse a partida. O Flamengo ficou mais com a bola, né, como é uma equipe mais qualificada, então naturalmente teve mais a posse, mas no meu ponto de vista foi o Fortaleza que chegou com mais perigo. No segundo tempo o Flamengo deu uma melhorada, cresceu mais, mas eu acho que o Fortaleza chegou com as melhores chances. Já no início do jogo quase fez um gol, o Ayrton Lucas tirou meio que na linha, né? Deu uma cambalhota ali, uma bicicleta para poder evitar o gol, que seria o primeiro gol do Fortaleza. Depois o Fortaleza chega ao gol, um pouco mais à frente, ainda no primeiro tempo, chegou a fazer o segundo, mas aí estava bem impedido. O Breno Lopes que chegou a fazer esse segundo gol, mas estava muito à frente. Acho que o Bandeira até demorou um pouco para levantar a bandeira, porque ele seguiu aquela orientação de deixar o lance prosseguir, mas eu acho que estava muito claro que estava impedido. Ele estava muito à frente, não tinha nenhuma parte do corpo do Breno Lopes na mesma linha que algum defensor do Flamengo, então ele estava muito à frente. Acho que poderia ter parado o lance logo ali, mas deixou seguir o lance, não tem problema. Aí o Fortaleza chegou ao segundo gol, só que estava impedido. E o Flamengo no segundo tempo conseguiu chegar com mais perigo. O Wallace desviou uma bola ali de um chute, acho que do Arrascaeta. Enfim, o Flamengo chegou mais no segundo tempo, mas ofereceu um pouco de perigo, mas não conseguiu fazer o gol. E aí é uma sobrevida do Fortaleza, que está na zona do rebaixamento ali junto com o Sport, com Vitória e com Juventude. Está nessa briga. Acho que o Sport meio que não dá mais. Então o Daniel Paulista foi demitido, pediu para sair, mas os outros três ainda estão nessa disputa, nessa briga para tentar sair: o Juventude, o Fortaleza e o Vitória. O Vitória vem com uma melhora significativa, venceu o Santos fora de casa recentemente. E o Fortaleza, com essa vitória contra o Flamengo, dá uma sobrevida gigantesca para a equipe. Não vem fazendo um campeonato brasileiro tão bom, trocou de treinador no meio da temporada, mas conseguiu uma vitória importantíssima. E, cara, eu queria deixar aqui um destaque negativo para a entrevista do Jorginho no final do jogo, que ele fala que contra o Flamengo o pessoal joga o jogo da vida. Eu acho que ele meio que deu uma desligada aí, porque ele acho que ele não lembra aonde que ele joga. É óbvio que um time que está na zona do rebaixamento, brigando para sair, tá complicado, porque tem muito time à frente. Vai enfrentar um time que tá vindo de duas vitórias tão grandes, como eu falei, vindo de uma vitória na Libertadores, uma semifinal de Libertadores contra o Racing, vencendo o atual líder, empatado em pontos com o líder. É óbvio que o time vai dar a vida. Mas é só porque é contra o Flamengo? Não, é a situação que o Fortaleza vive. Precisa sair a todo custo. Não depende só de si, precisa ganhar e precisa torcer contra outras equipes. Então eles têm sim que dar a vida. E contra um adversário que é mais forte, tem um elenco mais qualificado, que está mostrando isso em campo, que está lá na frente, esperava o quê? Que jogassem fraco? Eu acho que uma fala meio dava para deixar passar do Jorginho. Mas foi isso.
O Flamengo não pontuou, né? Ficou com acho que 61 pontos e não consegue chegar no Palmeiras. Palmeiras esse estava empatado em pontos com o Flamengo e recebeu o Cruzeiro. E esse jogo, olha, deu o que falar, porque mais uma vez, infelizmente, vem se tornando um símbolo do Campeonato Brasileiro, os problemas de arbitragem. Infelizmente, o que a gente mais ouve falar aí nas mídias é o quão ruim é a arbitragem do nosso país. Isso é triste, cara, porque leva lá para baixo o nível do interesse do Campeonato Brasileiro perante outros países, outros mercados. Mas enfim, o que aconteceu, adiantando o placar, acho que vocês devem saber, foi 0-0, ninguém fez gol. O Palmeiras chegou a fazer um gol em um lance polêmico, mas calma que a gente vai chegar lá. Primeiro, falar sobre o lance do começo do jogo, que era a expulsão do Gustavo Gomes, que deveria ter sido expulso, tá? No meu ver, isso aqui é a opinião minha. Ele acerta a primeira bola, ok, mas a partir do momento que o pé dele vai no meio da canela do adversário, tanto que o Wanderson, que foi quem tomou essa entrada, ele foi substituído depois, ele não conseguiu ficar em campo. Ele assume um risco ali de machucar o outro jogador. Aí ele não é maldoso, mas ele foi um lance maldoso, acabou sendo, mesmo que ele diga, eu não queria ter feito isso, mas fez. E é aquela coisa, sem querer também é falta, sem intenção também é digno de punição. E nesse caso, o pé dele foi na altura da metade da canela do Wanderson. O VAR chamou, e quando o VAR chama, o VAR não chama para dar amarelo. O VAR chama em lance para expulsão. E aí foi até uma das reclamações, acho que do Lucas Silva no intervalo, ele deu uma entrevista falando, tu vai no VAR, que é um lance para vermelho, e tu só dá amarelo, é melhor tu não dar nada. Não vai no VAR para ver um lance de vermelho. Ou você dá o vermelho, ou você não dá nada. Ele deu amarelo. O VAR não chama para lance de amarelo, chama para lance de expulsão. Então eu acho que ali esse erro ele acabou prejudicando o jogo como um todo, porque aí as duas equipes ficam mais pilhadas, a tolerância por falta acaba tendo que diminuir, porque acaba consequentemente trazendo um jogo mais violento, e as duas equipes acabaram ficando pilhadas, principalmente o Cruzeiro. Isso no começo do jogo muda muito que seria o jogo. A partir dali, se o Palmeiras tem um jogador expulso, era merecido. Depois que ele tem um jogador expulso, é o Cruzeiro com o Fabrício Bruno, e ali sem contestações, foi o segundo amarelo, era merecido. Não lembro quando o jogador estava indo para cima do gol, estava indo em direção ao gol, o Fabrício Bruno faz a falta, já tinha amarelo, como o segundo e a expulso ali, normal. Mas outro lance que deu muita reclamação foi o lance que tá ali na thumb, que é o lance do gol do Palmeiras que foi anulado. Cara, e ali, por um ângulo, parece que o Cássio tá com a bola dominada, por outro ângulo, parece que ele domina e solta, então não dá para ter uma conclusão. O torcedor do Palmeiras vai reclamar bastante sobre isso, mas em um momento parece que o Cássio põe a mão em cima da bola. Ali ele põe a mão em cima da bola, ninguém mais pode tocar na bola. Tá com a mão em cima da bola, ele tá com a bola dominada. Se o jogador do Palmeiras chuta aquela bola, tá errado. Só que em outro ângulo parece que o Cássio põe a mão em cima da bola e puxa pra si, e a bola bate nas pernas dele e sai. E aí fica meio que inconclusivo, porque por um ângulo você vê uma coisa, por outro você vê outra. Então assim, o Palmeiras sem a reclamar por conta desse lance, né? Mas eu acho que no geral o Cruzeiro saiu bem mais prejudicado, que é um lance no começo do jogo que mudaria totalmente o trajeto da partida. Acho que muda tudo como foi, pilha tudo, e apesar do Palmeiras ter jogado bem, eu acho que é talvez até melhor do que o Cruzeiro. Eu acho que a bola do jogo foi do Cruzeiro no final. Aí o Jorge recebe uma bola cruzada rasteira, ele chuta, tenta meio que acertar o contrapé do Carlos Miguel. O Carlos Miguel faz uma excelente defesa. Ele que em 2 jogos tomou 6 gols e vinha sendo criticado por isso, mas olha, se você for assistir esses jogos, vê que não foi pior graças a ele. Então eu acho que não dá para colocar na conta do Carlos Miguel. Ele é um bom goleiro, tomou muitos gols em poucos jogos, mas ele ainda assim fez grandes defesas. E nesse jogo eu acho que o Palmeiras não perdeu graças a ele. Fez uma excelente defesa, foi praticamente a bola do jogo, e o Palmeiras consegue ser o líder isolado agora com 1 ponto à frente do Flamengo, mas está muito próximo ainda assim mesmo. O Cruzeiro, se vence, chega a 59, ele estava com 56, chegaria a 59, ficaria a 2 pontos do Palmeiras. Infelizmente agora com esse resultado fica um pouco distante do título, né? O Palmeiras acho que foi a 62, o Flamengo tem 61. O Cruzeiro tem chance, porque são 5 pontos apenas para o Palmeiras, 4 para o Flamengo. Tem muitos jogos ainda para serem disputados, mas eu acho que fica cada vez mais difícil, e ainda o Cruzeiro tem a Copa do Brasil para disputar, e se o Cruzeiro chegar a ser campeão da Copa do Brasil, meio que abre mão do brasileiro. Isso é meio que uma regra não oficial do brasileiro. Se vence um título importante, meio que ignora os outros. O Palmeiras também pode ser campeão da Libertadores, bem como o Flamengo também pode ser. Acho que o Flamengo está até um pouco mais próximo, né, porque venceu o primeiro jogo. Vai jogar fora contra o Racing, não é um jogo fácil, é um jogo muito difícil.
O Palmeiras vai jogar em casa contra a LDU, tem o fator casa que pode ser usado a seu favor, só que tem um 3-0 para tirar, então é bem complicado. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, né, sobre a Libertadores. Eu vou trazer aqui para vocês vídeos sobre os jogos da Libertadores quando acontecerem e trarei também vídeos sobre sugestões que vocês deixarem aí nos comentários. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixa aí embaixo se você acha que foi falta, para vermelho, se não foi, se o lance do gol do Palmeiras era para ter sido anulado, era para ter sido validado, deixa aí e deixa também sugestões de ideias de vídeos que você quer que eu traga aqui, tá certo? Muito obrigado, deixa seu like, sua inscrição e ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!